Se entenderes como funciona o triângulo da exposição, te garanto que as tuas fotografias ou vídeos vão melhorar para sempre. Olá, sou Nuno Carvalho, especialista em vídeo, áudio e fotografia, e estou aqui para te ajudar neste fascinante mundo da tecnologia e arte audiovisual. Hoje vamos falar de um dos mais importantes princípios que podes aprender como fotógrafo ou filmmaker, o triângulo da exposição. Depois de compreenderes, vai-te facilitar muito, mas mesmo muito, as tuas próximas fotos ou vídeos. Neste episódio vais ver não só na teoria como tudo funciona, mas ao longo do vídeo vou-te mostrando situações práticas que vão ajudar a compreender para depois tomares as melhores decisões na hora de fazer clique. Começamos então por conhecer os 3 vértices que compõem o nosso triângulo da exposição. Primeiro, a abertura, segundo, a obturação e terceiro, a sensibilidade. No entanto, toma nota de uma coisa. Cada um destes parâmetros vai ter um segundo efeito no resultado da imagem que já vamos ver mais à frente. Em cada situação, saber ajustar cada um destes pontos é mesmo muito importante. Vamos começar então pela abertura. Como o próprio nome diz, significa o tamanho da abertura da lente. Ou seja, ao rodar o anel de abertura de uma objetiva, como esta por exemplo, existem internamente umas lâminas que vão ajudar a entrar mais ou menos luz. Se o buraco aqui na lente é maior, logo mais luz entra. Se o buraco é menor, logo entra menos luz. Até agora muito simples, mas a partir daqui é que as coisas complicam um pouco. Se a abertura é maior, o número é menor. Por exemplo, 2 dizemos f2. Ou seja, por exemplo, uma fotografia em f16 é mais escura que uma foto em f2. E porquê é que isto acontece? Acontece porque este número são frações, ou seja, meia chávena de açúcar é muito mais que 1/8 de chávena de açúcar. Bom, mas como já vos tinha falado antes, cada um destes parâmetros tem um segundo efeito para além da mudança da exposição da imagem, ou seja, se ela vai ficar mais clara ou mais escura. Aqui no caso da abertura, o tal efeito secundário é a alteração da profundidade de campo. O que é que isto quer dizer? É a quantidade da imagem que vai ficar focada para a frente e para trás do ponto principal de foco. Neste caso, por exemplo, em f16, além de obviamente o ponto de foco estar focado, antes e depois também existem objetos focados. Estas aberturas pequenas usam-se, por exemplo, muito em fotografia de paisagem, onde vamos querer garantir que tudo está focado, o que está próximo e também o que está longe. No caso oposto, temos, por exemplo, f1.4, ou seja, apenas o ponto de focagem está focado e os objetos antes e depois estão completamente desfocados. É desta forma que consegues obter o tal famoso fundo desfocado, que é quando queremos reter a atenção do espectador numa só área de imagem. Estas grandes aberturas são muito usadas, por exemplo, em fotografia de retrato, onde queremos que o fundo da imagem fique completamente desfocado, criando assim uma separação entre o tal fundo da imagem em relação ao rosto. Resumindo, sobre a abertura, menor número de abertura igual a mais abertura e menos área focada. Maior número igual a menor abertura e mais área focada. Ok, vamos avançar agora para mais uma parte do nosso triângulo, a obturação, que é o tempo que a luz passa pela lente até ser cortada pelo obturador. Quanto mais tempo estiver aberto o obturador, mais luz vai entrar e mais clara vai ficar a imagem. A obturação é medida em segundos ou frações de segundos. Em algumas máquinas, esta variação pode ir desde os 30 segundos até 1 para 10.000. Por exemplo, se escolheres na tua máquina fotográfica 1 segundo de obturador e tiver objetos em movimento, certamente a imagem vai ficar tremida. Portanto, se quiseres usar a tua máquina à mão, o que eu recomendo é no mínimo uma obturação de pelo menos 1 para 100. No entanto, no caso do vídeo há uma regra a ter em conta, que é usares o obturador ao dobro da velocidade dos frames por segundo. Ou seja, se estiveres a filmar a 25 frames por segundo, terás de ter um obturador a 1 por 50. Isto acontece porque é a relação mais parecida com o olho humano. Mas claro, regras são regras e elas existem para se quebrar. E se estiveres a filmar, por exemplo, uma cena de ação, uma velocidade de obturador mais rápida vai resultar muito melhor e dar um look mais dinâmico. Resumindo aqui sobre o nosso obturador, velocidade do obturador mais lenta igual a mais luz, mas também
mais arrastamento na imagem. Velocidade mais rápida igual a menos luz, mas também imagens mais estáveis e com menos arrastamento. Já estás cansado? Bom, deixo para o fim a última ponta do triângulo e também a mais simples de entenderes. Sensibilidade. Refere-se, como o próprio nome diz, à sensibilidade que o sensor da nossa máquina tem em relação à luz e é medida em ISO. E desta vez é assim: números de ISO maiores igual a mais luz e números de ISO menores igual a menos luz. Simples, certo? Mas há sempre um mas. Quanto mais ISO escolheres, mais grão terá a imagem. E se puxares para valores muito altos, a qualidade da imagem fica mesmo prejudicada. E aqui, neste caso, não há um padrão e tudo depende da máquina que estás a usar. Neste ponto, os fabricantes têm evoluído muito e o desenvolvimento dos sensores tem sido incrível nos últimos anos e as marcas vão aumentando cada vez mais a sua capacidade de captar luz, mesmo onde já não há quase luz. Bom, resumindo, números de ISO maior igual a mais luz, mas menos qualidade. Números de ISO menor igual a menos luz, mas mais qualidade. Bom, então, e como usar tudo isto? Bom, isso daria para aí mais um vídeo, mas o meu conselho é este. Mediante o que vais fotografar, pensa qual é aquela primeira variável que não é mesmo alterável. Por exemplo, se vais fotografar um jogo de futebol e vais levar uma objetiva, terás certamente usar uma velocidade de obturador bastante elevada, tipo 1:500. E porquê 1:500? Porque existem movimentos rápidos dos jogadores de futebol e terás de ter uma velocidade rápida para garantir o congelamento da imagem. Portanto, já ficas a perceber que esta é a tal variável que não pode ceder. Depois, terás de pensar que não queres usar uma abertura muito grande porque não queres correr o risco de ter a ação desfocada em algum dos pontos. Então, terás de compensar com o ISO, mas também não podes ter o ISO muito elevado, senão terás um elevado grão na imagem, ou seja, uma má qualidade da imagem. Portanto, a partir de agora já sabes que só podes negociar entre ISO e abertura, porque a velocidade de obturação é a tal variável que não dá mesmo para alterar. Bom, isto pode parecer um bocado chato, mas é que eu espero que tenham percebido como é importante interiorizarmos este princípio do triângulo da exposição. É que isto é a base da fotografia e do vídeo. E te garanto que vai-te ajudar a tomar a melhor decisão na hora de fazer clique. Deixa nos comentários do YouTube alguma dúvida que possam ter ou sugestão. E já sabem que para serem os primeiros a saber das novidades do audiovisual, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações. Obrigada e até breve.